Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa sobre Chesterton, sobre temas dentro da obra de Chesterton. Estou mais uma vez aqui com o conhecidíssimo Ortodoxia. Se você está chegando agora também não conhece Ortodoxia, não tem problema, vamos apresentar brevemente para você. Já pode curtir esse vídeo, já pode também compartilhar com você sabe que gosta desse tema e também aí se inscrever se não é inscrito, marcar o sininho para ser avisado das atualizações e assim por diante, tá? Essa aqui é a nossa edição da Sociedade de Chesterton Brasil em capa dura, tá? Com essa diagramação e essa cara super bonita aqui. Vocês têm aqui embaixo o link onde vai ter a nossa loja virtual, né, ali linkada para você poder então conhecer e comprar, né? Além da Ortodoxia, nós temos também Hereges e o Homem Eterno nessa edição, que são a nossa proposta de os clássicos de Chesterton, certo? E na nossa edição, página 251, tá? Dessa edição nossa de Ortodoxia, Chesterton vai nos propor um exercício de imaginação, tá? Então, ele vai dizer assim: a doutrina e a disciplina católicas até podem ser muros, até podem ser muros, mas são os muros de uma praça. O cristianismo é a única moldura capaz de preservar os prazeres pagãos. Imaginemos crianças a brincar nos gramados elevados de alguma ilha no mar. Se há um muro em torno do precipício, elas podem lançar-se nos jogos mais frenéticos e transformar o lugar numa imensa creche. Contudo, uma vez que os muros sejam derrubados, resta apenas o perigo do abismo. As crianças não se precipitarão nele, mas, quando seus amigos retornaram, encontraram-nas apinhadas no centro da ilha, tomadas de terror, e o canto havia cessado. Alguns de vocês talvez já tenham lido, tá? Um livro do Salinger, J.D. Salinger, né? J.D. Salinger, O Apanhador no Campo de Centeio, né? The Catcher in the Rye. E aí, ali tem uma hora que eu acho um dos momentos mais bonitos, e que a gente entende daí por que o título do livro, que nós temos, né, o Holden Caulfield. Ele é um rapaz bacana, eu acho o Holden um cara legal, né, talvez um pouco imaturo, inexperiente, tá, e isso é um dos charmes do personagem, e ele tá sendo expulso da terceira escola, e ele volta para casa, uns planos meio malucos de depois fugir de casa, não sei o que mais. Mas ele é um rapaz muito interessante, e no duro, a melhor amiga dele é a irmãzinha de 10 anos, a Phoebe. E tem uma hora que a Phoebe pega e ela fica meio exasperada, né? Aquelas crianças meio precoces, assim, e que é aquelas crianças meio capazes de colocarem os mais velhos, ou mesmo os adultos, numa situações assim de, tá, e aí, né, cara, o que tu quer da tua vida? E o Holden tenta explicar para ela, e dá para ela, mais do que uma explicação concreta, uma imagem. O Holden diz, e aqui eu não estou atribuindo, tá, pessoal? Como eu já disse para vocês, eu sou inimigo dessas atribuições levianas de influências, tá? Eu não sei se o Salinger leu Chesterton, eu acredito que leu, mas eu não conheço nenhuma passagem onde o Salinger atribui qualquer influência do Chesterton sobre ele. Mas o que ele descreve é algo muito parecido desse exercício de imaginação do Chesterton. E ele diz assim, que ele imaginava, ele começa falando de uma cantiga, né? Quando você anda pelo campo e alguém agarra você, né? Alguém catch, né? A irmãzinha, não é quando alguém agarra você, é outra palavra lá. Mas ele tem essa imagem na cabeça dele. E ele vai, então, dizer, bom, não interessa. Interessa que o que eu queria fazer da minha vida é o seguinte, eu imagino uma série de crianças brincando, né? À beira de um desfiladeiro ou de um precipício. E eu gostaria, né, de ficar... E é um campo de centeio, né? Elas estão brincando meio que numa plantação de centeio. E que tem um precipício. E o que ele queria fazer da vida dele é ficar circulando o beiral do precipício, de maneira que toda vez que uma criança, ao brincar, se distraísse e estivesse prestes a cair, lá ele agarraria essa criança para que ela não caísse nesse precipício. O que ele queria ser era o apanhador no campo de centeio. Bom... Eu acho uma das expressões mais bonitas para falar do anseio vocacional de alguém, tá? Ou seja, por que eu falo de anseio vocacional? Para mim, o Holden está dizendo uma coisa muito bonita aí. Eu queria uma vida com sentido, e uma vida com sentido envolve servir aos demais. E não é servir aos qualquer demais,
a gente percebe que o Holden tem uma decepção muito grande com todo mundo, adulto ou pré-adulto que ele conhece. Ele tem uma decepção com seus colegas adolescentes, ele tem uma decepção com as moças com que ele se envolveu, ele tem uma decepção com seus professores, ele tem uma decepção com todo mundo, com os pais. E ele encontra na Phoebe, em algum grau, aquele destemor, aquela coragem e mesmo aquela imaginação que dá para ele o frescor do sentido da vida. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer na minha interpretação? Eu quero servir ao que há de melhor do mundo, né? A inocência, a alegria, a brincadeira descompromissada, mas eu sei que o mundo tem perigos. Eu sei que o mundo é um lugar perigoso. Então eu, né, que tenho ciência do perigo do mundo, vou servir aqueles para que possam ser felizes, né, sem terem que estar sempre vigiando, né, aonde o perigo espreita, tá? E esse é, em grande parte, né, um desejo. Eu acho que a gente pode dizer isso também. O Chesterton aqui está falando do cristianismo como moldura capaz de preservar os prazeres pagãos, né? Ou seja, o que nós estamos chamando aqui de prazeres pagãos? Essa capacidade de esquecer-se de si e ser levados por prazeres simples e pujantes, né? De maneira que eu não fique sempre, né, num exercício de conter-me, quando na verdade parece que existe algo que a natureza me propõe, e essa natureza foi pensada pelo próprio Criador, que me propõe uma saída de mim, uma certa euforia, um certo, né, desligar-se um tanto quanto da razão, né? Mas até esse deixar permitir não estar racionalizando tem que ser algo que tem um preâmbulo racional, né? E o que o Chesterton acaba nos apontando aqui? Bom, enquanto nós temos a segurança de que existe... Esse vídeo agora está relacionado com outro vídeo, né, gravado, que está aqui, que é o Mercado Financeiro da Verdade, tá? Onde nós falávamos que assim como, né, existe esse conceito no mundo da economia do lastro de uma moeda, de um lastro, a gente comentava ali que, né, uma moeda geralmente é pelo menos papel moeda, o dinheiro, geralmente é uma coisa que é aquele que está entre a maioria das pessoas, tá? A gente sabe que existem países que ainda emitem ou pelo menos produzem moedas de ouro ou de prata. Mas as moedas que estão na mão da maioria das pessoas não são desses metais preciosos. Então, ou seja, qual é a utilidade daquilo ali? A utilidade é ser o símbolo para um valor concreto que existe, comida, bebida, o serviço de alguém e assim por diante, certo? Então ele é um instrumento de troca, ele é simbólico. E as nossas palavras, em algum grau, as nossas ideias também simbolizam ou devem simbolizar coisas que são concretamente apresentadas na realidade, certo? Só que o problema é que quem é que é o garante desse negócio? Agora há pouco tempo eu acompanho a página no Instagram do Royal Mint, que é a Casa da Moeda Inglesa, né? Que eles dizem que tem mais de 1.100 anos de existência. Bom, eles têm um negócio que é um ritual chamado The Trial of the Peaks. Trial of the Peaks seria o julgamento das caixas de madeira, né? E o que é isso? Eles se juntam, né, na guilda também, né, quase, né, esse ritual tem 700 anos, então tão velho ou mais velho que isso, existe a Guilda dos Ourives de Londres, né, ou seja, a muito nobre, né, a muito nobre guilda dos guardiões do mistério dos ourives e papapá, uma coisa bem medieval. Eles, claro, fazem todo um processo muito moderno, quimicamente, papapá, de testarem todas aquelas moedas que são produzidas, mas termina com um ritual que é, na verdade, um julgamento, né, daquelas amostras das moedas que foram produzidas, né, para saber se elas estão no padrão determinado, né, pelo parlamento no ato, né, o ato, como chamam as leis, né, o ato relacionado à produção das moedas lá. Então tem um juiz mesmo, o cara bota barrete, bota todas aquelas coisas, né, peruca e tudo mais, para dizer assim, não, essas moedas, né, realmente podem ser símbolos confiáveis, né, da troca de bens, né, e serviços dos súditos do rei Charles III, tá? Bom, isso deve acontecer também com as nossas ideias, certo?
Que grande dor de cabeça aconteceria num local aonde as pessoas estivessem o tempo todo desconfiadas se os valores que recebem, né, são verdadeiros. Claro que a gente tem algum cuidado hoje em dia, geralmente, principalmente quando a gente pega um valor maior, a gente dá aquela, né, e a gente coloca contra a luz ali a nota para ver se tem a marca d'água, se tem outros elementos, né, de fiduciedade. Mas isso aí é tranquilo, certo? Por exemplo, tem alguns critérios, né? Uma pessoa minimamente instruída sobre isso, ou seja, que lida toda hora com valores, né? Sabe dizer quando uma nota é falsa, quais os elementos que tem ali para ter uma nota, né, é verdadeira, né? E sabe dizer quando, alguma coisa que está estranha, dá para desconfiar dessa nota aqui e tudo mais. Moeda também, às vezes a gente pega umas moedas, já passou pela minha mão uma moeda que eu tinha quase certeza que era falsa, é uma moeda feita de uma maneira meio grosseira, você vê que tá meio ruim a coisa ali. Desconfiei aquilo ali, nem passei para frente aqui. Mas então, daí moeda vai ser no máximo R$1, 50 centavos, esse tipo de coisa. Mas o que acontece é isso. Agora, qual é o elemento fiduciário que nós temos nas nossas ideias, né? Quais são esses elementos que nos permitem, né, então tratarmos, né, com tranquilidade para podermos dar a entender uns aos outros o que queremos dizer, certo? Ou ainda mais, para podermos então testar as ideias, para que o teste feito dessas ideias me aponte que, se não elas não são erradas, ao menos elas, olha, tem um negócio esquisito. Pera aí, eu estou vendo uma coisa diferente. Geralmente as ideias que estão corretas, elas são ideias que, né, contam com este ou aquelas características. Está faltando alguma coisa das ideias corretas aqui, ou está sobrando alguma coisa aqui. Né? Se eu não tenho isso, né, das duas uma, ou eu passo o tempo todo desconfiado, e essa desconfiança no final das contas vai acabar transformando eu vou me transformar no meu próprio critério, né? Tem um ditado, né, a garantia sou eu, né, a garantia sou eu, certo? O que parece, né, pela prudência, que nunca é muito seguro. Nós temos que saber com quem contar para ter critério. Agora, sempre dá uma certa insegurança quando o único critério que nós contamos é o nosso próprio. Infelizmente, parece que isso hoje é generalidade. Parece que hoje em dia as pessoas não consideram que existe qualquer autoridade objetiva para lhes dizerem o que elas deveriam fazer ou não. Algumas vezes alguém diz assim, Rodrigo, e as celebridades? Mas a celebridade, novamente, só vai ser aceita como uma influenciadora justamente porque eu sentimentalmente me liguei a ela por algum motivo. Novamente, o critério sou eu. Não existe aquela coisa assim, que nem havia uma época que ouvimos falar do Papa, agora falecido, Papa Bento XVI. E algumas pessoas vinham me dar como critério para não gostarem, né, da figura do Papa Bento, ele ser menos expansivo do que o Papa João Paulo II, ou agora até mesmo o Papa Francisco. Critério completamente... Né? Qualquer pessoa diria assim, que porcaria de critério. A pergunta não é se ele tem a cara mais fechada, menos fechada, se o sorriso dele é mais simpático ou não. A pergunta é, o que ele fala é verdadeiro? Só que como as pessoas hoje não têm mais instrumentos, né? E muitas vezes por isso, por não terem instrumentos, sequer se preocupam com a questão da verdade, então acaba se caindo nisso, tá? E o Chesterton apresenta, já no final do livro, né, por nada, porque, claro, aqui em Ortodoxia, o Chesterton vai apresentando a trajetória que ele fez para chegar a uma ortodoxia sua. Ele não acusa lá em Hereges de que o problema é que os caras não têm um padrão para a verdade. Então, qual é o padrão da verdade de Chesterton? Chesterton vai nos dando o caminho que ele fez para chegar no seu padrão da verdade. E ele vai percebendo que, para ele, né, os dogmas do cristianismo, ou mesmo do catolicismo, aqui ele não é católico, tá, pessoal? Aqui em Ortodoxia ele ainda é, né, pelo menos, né, materialmente falando, um membro da Igreja da Inglaterra, certo? Mas quando a crítica aos dogmas católicos, ele diz isso. E esses dogmas, na verdade, são aqueles muros que nos permitem brincar à vontade. São aqueles 5% de coisas indiscutíveis que permitem a nós, e isso ele já vai colocar lá, né, quando ele vai falar, né, sobre a questão do próprio, a ética do País das Fadas e assim por diante, e isso a gente já vai, né, emendar agora em seguida para falar qual é a relação disso,
que vai permitir que nós brinquemos com o que quisermos, desde que nós não toquemos nesses 5%. Desde que nós não toquemos nessa realidade que foi nos dada perfeita pela revelação, nós temos uma liberdade maravilhosa para lidarmos com as ideias, com as imaginações, com as imagens, com as histórias e assim por diante. Agora, quando nós não temos isso, nós estamos sempre pendentes, tá, de pensar se a nossa literatura, se a nossa filosofia, se as nossas outras artes de pensar e propor pensamento não são, na verdade, ou falsas, ou sequer, né, se elas podem ser consideradas nocivas de alguma forma. E talvez até pior do que isso. Nem falsa nem nociva, porém irrelevante. De maneira que talvez eu chegue naquela conclusão que expôs, e eu acredito que Oscar Wilde não morre mais pensando isso. Quando ele morre ele tem outra ideia. Mas quando tu pega o prefácio de O Retrato de Dorian Gray, e ele vai falar isso, não existe livro moral e imoral, só existe livro bom ou ruim. O único critério é estético, né? E isso acaba, na verdade, abrindo caminho para que de diversas formas eu acabe podendo cair num precipício. E aí qual é a relação entre anjos e fadas? Bom, aí é que entra. Alguns poderiam dizer assim, eu tenho parece que eu tô vendo, é o mesmo tipo de cara que vai falar lá da história do dragão na garagem lá do Carl Sagan. Não, Rodrigo, você está relacionando anjos e fadas porque ambos são imaginações, né? Imaginários, não existem, então, né? São dois seres que se imaginam que voam e os dois não existem. Bom, pessoal, não tem nada a ver com isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por essa lógica do Chesterton, na verdade, quase se poderia dizer que se defende uma verdade objetiva, seja no campo da fé, seja no campo daquela verdade que podemos compreender completamente com a nossa razão, justamente a defesa dessa verdade é que permita que nós possamos falar sobre fadas, sobre dragões e sobre tudo isso. Por quê? Porque eu posso, com toda tranquilidade, falar de coisas imaginárias, coisas não atuais, coisas que não são reais, com toda a segurança de quem sabe concretamente o que é real e de quais são os critérios da realidade. De maneira que essas imagens irreais me servem para quê? Para fazer aquilo que o Chesterton aponta, né, lá no Ética do País das Fadas. Eu conheço o que é o mundo real, só que por algum motivo eu cansei das imagens que eu tenho. Então eu vou lá e falo de um outro mundo, só que possui uma consistência interna que é essencialmente uma consistência moral. Essa consistência moral, né, vai ser a mesma. Certo e errado é o mesmo, certo? O Deus e a ordem em Deus que criou tudo é a mesma. Só que eu imagino essa ordem, essa moralidade, estando, né, com fadas, com dragões, esse tipo de coisa. Tendo magia, tendo bruxaria, roubar sempre será pecado. Matar, né, sempre será pecado. Né? Desonrar o pai e a mãe sempre será pecado. Será pecado para o dragão, será pecado para a fada, mas sobretudo, com certeza, será pecado para o ser humano. Certo? Então, assim, como eu sei que a natureza humana continua intacta na minha compreensão, não tem problema nenhum que eu imagine essa natureza humana desincumbindo o seu ser, certo? O seu para quê, mesmo no mundo que é imaginado com coisas que a gente não sabe que não são reais, sabe que não são atuais. Como fadas, dragões, feiticeiras que já nasceram más e não tem como ser de outro jeito, vampiros e sei lá quem outros, né, seres quiméricos aí que a imaginação humana é capaz de pensar, certo? Por quê? Porque aquelas coisas irreformáveis que nós compreendemos que assim são, seja pela revelação, seja pela sua filosofia, essas coisas permanecem intactas na história, né? Por isso, é muito importante perceber uma coisa. Tá, Rodrigo, mas a boa literatura deve se ater a isso? Bom, o que eu diria? Geralmente as pessoas que rompem com a verdade revelada ou com a verdade que é, né, muito provável, assim se aponta que é logicamente daquela forma pela razão natural, geralmente essas pessoas fazem isso para causar uma sensação, uma transgressão, né?
é a maneira mais simples de você prender as pessoas dentro da sua narrativa. A ideia de chocá-las ou então de surpreendê-las dessa forma, propondo um mundo onde 2 mais 2 é 4,67, um monte de números lá, coisa que não é o mundo real. Só que depois de um tempo, o que era vanguardista e por isso excitante e interessante, acaba se tornando praticamente monótono. E aí, aquilo que antes poderia me chamar atenção, não chama mais. Porque, na verdade, né, ele não contém em si virtude. No fundo, ele é uma falsidade. Que, a princípio, me chamou a atenção por uma surpresa. Mas depois que a surpresa foi embora, só fica a monotonia. Então, estar atento a esses critérios, defender esse acesso do ser humano à verdade, seja por via revelada, seja pelo exercício da sua reflexão, e eu falo isso porque tem gente hoje que desacredita, e muita gente hoje desacredita da real capacidade da razão humana de conhecer a verdade objetivamente, isso salvaguardará, será a salvaguarda, né, da nossa literatura e da nossa poética. Ignorar a verdade no mundo atual, sem dúvida nenhuma, acaba, né, adoecendo os entes de razão que aparecem no mundo imaginário, tá? E poderia dar mais de um exemplo sobre isso, mas eu acho que já entendemos um pouco, né, daquilo que podemos talvez aprofundar sobre esses temas de relação de verdade e literatura, verdade poética e tudo mais, né, a partir da leitura de Chesterton. Eu vou ficando por aqui e vejo você, né, na próxima oportunidade aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil.